A história de Mansa Musa, o homem tão rico que desestabilizou a economia de países inteiros. Existe um homem que, se estivesse vivo hoje, faria até os maiores bilionários do planeta parecerem relativamente comuns. Nem Elon Musk, nem Jeff Bezos, nem Bernard Arnault. Nem todos eles juntos conseguem superar a fortuna que muitos historiadores atribuem a esse rei africano do século XIV. E o mais impressionante é que sua riqueza era tão absurda que, durante uma única viagem, ele distribuiu tanto ouro que provocou inflação em cidades inteiras. Um efeito econômico que levou mais de uma década para desaparecer. Como alguém conseguiu acumular uma fortuna desse tamanho há quase 700 anos? E por que tão poucas pessoas conhecem essa história? Para entender isso, precisamos voltar a uma época em que o ouro valia mais do que qualquer exército, e um império africano controlava uma das maiores fontes de riqueza do planeta. É aqui que começa a história de Mansa Musa. Quando pensamos nas grandes civilizações da história, quase sempre lembramos do Egito, de Roma, da Grécia ou da China. Mas existe um império que raramente aparece nos livros escolares, apesar de ter sido uma das maiores potências econômicas do mundo medieval. Estamos falando do Império do Mali. Localizado na região da África Ocidental, onde hoje ficam países como Mali, Senegal, Guiné, Mauritânia e partes de Burkina Faso e Níger, esse império dominava uma posição estratégica no comércio internacional entre os séculos XIII e XIV. Naquela época, o mundo era conectado por enormes rotas comerciais. Caravanas atravessavam o deserto do Saara durante semanas transportando mercadorias extremamente valiosas: sal, marfim, especiarias, tecidos, livros e, principalmente, ouro. Hoje o petróleo movimenta economias inteiras. Naquela época, era o ouro que exercia esse papel. Reinos cresciam ou caíam, dependendo da quantidade desse metal que conseguiam controlar. E poucos lugares produziam tanto ouro quanto o Império do Mali. Alguns historiadores estimam que, naquele período, a região fornecia uma parcela significativa do ouro utilizado em todo o Velho Mundo, abastecendo mercados do norte da África, do Oriente Médio e até da Europa. Isso transformou o Mali em uma potência econômica muito antes de muitos países europeus se tornarem ricos. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais impressionante. Durante muito tempo, o restante do mundo conhecia muito pouco sobre aquela região. Para muitos europeus, a África subsaariana era quase um mistério. As informações chegavam lentamente através de comerciantes árabes que cruzavam o deserto. Esses comerciantes voltavam contando histórias difíceis de acreditar. Falavam de cidades movimentadas, mercados gigantescos, bibliotecas, universidades, mesquitas magníficas e um reino onde o ouro parecia existir em abundância. Muitos imaginavam que tudo aquilo era exagero, até que surgiu um homem disposto a mostrar ao mundo que aquelas histórias eram verdadeiras. Esse homem era Mansa Musa. Mas antes de se tornar o governante mais famoso da história africana, houve um acontecimento inesperado. Segundo relatos preservados por cronistas árabes, especialmente o historiador Al-Umari, o antigo imperador do Mali, decidiu realizar uma expedição marítima pelo Oceano Atlântico. Seu objetivo era descobrir o que existia além do horizonte. Era uma ideia extremamente ousada para aquela época. Ele reuniu centenas de embarcações. Algumas versões afirmam que a primeira frota retornou quase completamente destruída. Apenas um navio conseguiu voltar. Seu capitão contou que encontrou uma corrente marítima tão poderosa que sugava todos os barcos para longe, tornando impossível retornar. Mesmo assim, o imperador não desistiu. Preparou uma frota ainda maior. Dessa vez, decidiu liderar pessoalmente a expedição e nunca mais foi visto. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Alguns historiadores acreditam que a expedição simplesmente desapareceu no Atlântico. Outros consideram que parte da narrativa pode ter sido exagerada ou reinterpretada ao longo do tempo. Mas existe consenso em um ponto.
O antigo governante nunca voltou. E foi justamente esse desaparecimento que abriu caminho para um novo líder assumir o trono. Seu nome era Musa Keita. Ao ser coroado, recebeu o título de Mansa, que significava algo próximo de imperador ou rei dos reis. Naquele momento, ninguém imaginava que ele transformaria completamente a imagem da África perante o restante do mundo. Logo nos primeiros anos de governo, Mansa Musa fortaleceu ainda mais o comércio. Protegeu as rotas das caravanas, expandiu territórios, estabeleceu alianças, investiu em infraestrutura e manteve sob seu controle algumas das minas de ouro mais produtivas conhecidas na época. Enquanto muitos reis medievais enriqueciam cobrando impostos ou conquistando territórios, Mansa Musa controlava um recurso que praticamente todo o mundo desejava: o ouro. Mas não era apenas a quantidade de ouro que fazia diferença. Era sua localização estratégica. Imagine um enorme funil. Todo comerciante que quisesse transportar ouro da África Ocidental para o norte da África precisava passar por rotas controladas pelo Império do Mali. Isso permitia arrecadar impostos, proteger caravanas e concentrar ainda mais riqueza. Era um ciclo praticamente perfeito. Quanto maior o comércio, mais impostos. Quanto mais impostos, mais riqueza. Quanto mais riqueza, maior era o poder do império. E quanto maior o poder, mais comerciantes queriam negociar ali. Pouco a pouco, cidades como Timbuktu e Gao começaram a prosperar. Mercadores chegavam de regiões distantes, eruditos viajavam em busca de conhecimento. Livros circulavam entre estudiosos, a economia florescia, mas ainda havia um problema. Apesar de toda essa riqueza, boa parte do mundo simplesmente não fazia ideia da dimensão daquele império. Era como se existisse uma superpotência econômica escondida do outro lado do deserto. Mansa Musa poderia continuar acumulando ouro silenciosamente. Poderia governar sem chamar atenção, mas tomou uma decisão que mudaria para sempre sua história. Ele decidiu realizar a peregrinação até Meca. Para qualquer muçulmano com condições financeiras, essa viagem sempre foi considerada um importante ato de fé. No século XIV, porém, percorrer milhares de quilômetros atravessando desertos era uma missão extremamente difícil. A maioria das pessoas viajava com pequenos grupos. Alguns levavam poucos servos, outros carregavam apenas o necessário para sobreviver ao caminho. Só que Mansa Musa não faria uma viagem comum. Ele transformaria uma obrigação religiosa em uma demonstração de riqueza que o mundo jamais esqueceria. E ninguém estava preparado para o que aconteceria quando aquela gigantesca caravana começasse a cruzar o deserto do Saara. A peregrinação que fez o mundo descobrir a fortuna de Mansa Musa. Quando Mansa Musa decidiu partir rumo a Meca, por volta de 1324, ele não estava apenas iniciando uma jornada religiosa. Sem perceber, estava prestes a realizar uma das viagens mais famosas da história econômica, e também uma das mais caras. Imagine acordar em uma cidade do norte da África e, de repente, ouvir que uma enorme caravana se aproxima. Primeiro surgem os exploradores, depois os soldados. Em seguida, aparecem centenas de servos. Logo atrás vêm camelos carregando sacos que brilham sob o sol. E então surge o próprio imperador, cercado por uma comitiva tão grandiosa que parecia não ter fim. Cronistas da época descrevem uma cena difícil de imaginar. Alguns relatos mencionam dezenas de milhares de pessoas acompanhando Mansa Musa. Outros falam em cerca de 60 mil integrantes na caravana, incluindo soldados, funcionários, familiares, estudiosos, comerciantes e escravizados. Números que muitos historiadores consideram possíveis, embora difíceis de confirmar com precisão devido às limitações dos registros medievais. Também há relatos de aproximadamente 80 a 100 camelos, transportando enormes quantidades de ouro, cada um carregando dezenas de quilos do metal precioso. Mesmo que esses números tenham sido exagerados pelos cronistas da época, existe um consenso entre os historiadores. A caravana era extraordinariamente grande para os padrões do século XIV.
E isso, por si só, já era suficiente para impressionar qualquer cidade por onde passasse. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Ao longo da viagem, Mansa Musa fazia questão de distribuir ouro. Muito ouro. Ele presenteava governantes, ajudava pessoas pobres, financiava mesquitas, oferecia doações para estudiosos, comprava mercadorias pagando valores generosos, recompensava comerciantes. Era uma demonstração constante de riqueza. À primeira vista, parecia apenas um gesto de enorme generosidade. Mas, do ponto de vista econômico, algo muito curioso estava acontecendo. Hoje, quando pensamos em inflação, normalmente lembramos do aumento dos preços causado pela emissão excessiva de dinheiro ou por desequilíbrios entre oferta e demanda. Naquela época, o ouro funcionava como uma das principais bases do sistema monetário em diversas regiões. Seu valor dependia justamente da escassez. Agora imagine uma cidade acostumada a ter uma quantidade limitada de ouro circulando. De repente, chega um homem distribuindo esse metal para praticamente todos. Aquilo que era raro começa a ficar mais comum. E quando algo deixa de ser tão escasso, seu valor tende a cair. Foi exatamente isso que aconteceu. O caso mais conhecido ocorreu no Cairo, então uma das cidades mais importantes do mundo islâmico. Durante sua passagem, Mansa Musa distribuiu tanto ouro e gastou quantias tão elevadas que o mercado local sofreu um efeito inesperado. O ouro perdeu parte de seu valor por vários anos. Alguns estudos modernos, baseados em registros históricos, indicam que essa desvalorização levou mais de uma década para ser totalmente absorvida pela economia da região. É um dos exemplos mais famosos de como uma grande entrada de riqueza pode alterar temporariamente o equilíbrio de um mercado. É quase impossível imaginar algo semelhante nos dias atuais. Seria como se uma única pessoa despejasse centenas de bilhões de dólares na economia de um país em poucos dias. Os preços mudariam. Os mercados reagiriam. Toda a dinâmica econômica seria afetada. Esse episódio também mostra uma lição importante. Muita gente acredita que imprimir dinheiro ou simplesmente aumentar a quantidade de riqueza disponível torna todos mais ricos. Na prática, a economia é muito mais complexa. Quando há muito mais moeda, ou, naquele contexto, muito mais ouro circulando sem que a produção de bens acompanhe esse aumento, o poder de compra pode diminuir. Séculos antes das teorias econômicas modernas explicarem esse fenômeno em detalhes, a viagem de Mansa Musa já oferecia um exemplo concreto de como a abundância de um ativo pode alterar seu próprio valor. Mas a fama do imperador não cresceu apenas por causa do ouro. Ela cresceu porque, pela primeira vez, governantes, comerciantes e estudiosos de diversas partes do mundo puderam ver com os próprios olhos a riqueza do Império do Mali. Até então, muitos acreditavam que as histórias sobre aquela região eram exageradas. Depois da peregrinação, ninguém mais duvidava. O nome de Mansa Musa começou a circular por todo o mundo conhecido. Mercadores contavam sua história em mercados. Viajantes descreviam a grandiosidade da caravana. Cronistas registravam cada detalhe que conseguiam obter. E, pouco tempo depois, cartógrafos europeus passaram a representar o imperador em mapas. Um dos exemplos mais famosos é o Atlas Catalão, produzido em 1375. Nele, Mansa Musa aparece sentado em um trono, usando uma coroa e segurando uma enorme pepita de ouro nas mãos. Esse detalhe é simbólico. Os mapas medievais não serviam apenas para indicar caminhos. Eles também mostravam quais regiões eram consideradas importantes. Ao colocar o imperador africano em posição de destaque, os cartógrafos estavam dizendo ao mundo que ali existia uma das maiores riquezas conhecidas. Era um reconhecimento internacional. Mas existe um aspecto da história que costuma ser esquecido. Mansa Musa não era apenas um homem rico. Ele compreendia que riqueza também significava influência. Durante a viagem, ele estabeleceu relações diplomáticas, conversou com estudiosos, conheceu arquitetos,
entrou em contato com diferentes centros de conhecimento do mundo islâmico e decidiu levar boa parte desse conhecimento de volta para seu império. Essa talvez tenha sido a decisão mais inteligente de toda a sua vida, porque ouro pode acabar. Conhecimento, quando compartilhado, tende a se multiplicar. Ao retornar ao Mali, Mansa Musa começou um ambicioso projeto para transformar seu império em um centro intelectual e cultural. Ele financiou a construção de mesquitas, patrocinou escolas, incentivou a chegada de professores, contratou arquitetos renomados, como o andaluz Abu Ishaq al-Sahili, embora historiadores debatam até que ponto sua influência foi decisiva na arquitetura local. Seu objetivo era claro. Se o Mali já era conhecido por sua riqueza, também passaria a ser reconhecido pelo conhecimento. E nenhuma cidade simbolizou melhor esse projeto do que Timbuktu. Na época, ela começou a se transformar em um dos maiores centros de estudo do mundo islâmico. Enquanto parte da Europa ainda atravessava períodos de conflitos e instabilidade, estudiosos viajavam milhares de quilômetros para aprender em Timbuktu. Ali circulavam manuscritos sobre matemática, astronomia, medicina, direito, filosofia, religião, história. Algumas bibliotecas reuniam milhares de obras copiadas à mão, tornando o conhecimento um dos maiores patrimônios da cidade. Mas apesar de todo esse brilho, nenhum império permanece poderoso para sempre. E havia fatores que começavam a ameaçar a estabilidade construída por Mansa Musa: mudanças nas rotas comerciais, conflitos internos, disputas por sucessão, novos reinos surgindo na região. O auge do Império do Mali estava próximo de seu ponto mais alto. E como acontece com quase todas as grandes potências da história, depois do auge começaria um lento processo de declínio. Só que, mesmo séculos depois, uma pergunta continua intrigando economistas e historiadores. Será que Mansa Musa foi realmente o homem mais rico que já existiu? O homem mais rico da história? O legado de Mansa Musa. Quando alguém pergunta quem foi a pessoa mais rica da história, a resposta costuma seguir um padrão. Alguns citam Elon Musk. Outros lembram Jeff Bezos. Há quem fale de John D. Rockefeller, o magnata do petróleo. Ou ainda Andrew Carnegie, que construiu um império na indústria do aço. Todos eles acumularam fortunas gigantescas, mas existe um detalhe importante. É relativamente fácil calcular a riqueza desses empresários porque existem registros financeiros, ações, imóveis e empresas documentadas. Com Mansa Musa, a situação é completamente diferente. Estamos falando de um governante que viveu no século XIV. Naquela época, não existiam bolsas de valores, balanços patrimoniais ou declarações de patrimônio. Grande parte de sua riqueza estava ligada ao controle de um império inteiro: minas de ouro, rotas comerciais, tributos e terras. Por isso, qualquer tentativa de converter sua fortuna para valores atuais é apenas uma estimativa. Diversos historiadores alertam que colocar um número exato em sua riqueza é praticamente impossível. Mesmo assim, muitas publicações modernas, incluindo listas populares de grandes fortunas históricas, costumam afirmar que Mansa Musa pode ter sido a pessoa mais rica de todos os tempos, justamente porque controlava uma parcela significativa da produção mundial de ouro em sua época. Ou seja, talvez nunca saibamos quanto ele realmente possuía, mas o impacto da sua riqueza é inegável. E, curiosamente, esse impacto vai muito além do dinheiro. A verdadeira herança de Mansa Musa foi transformar a percepção que o mundo tinha sobre a África. Hoje, muitas pessoas ainda associam o continente apenas à pobreza, aos conflitos ou às dificuldades econômicas. Mas essa visão ignora séculos de história. Muito antes da colonização europeia, diversos reinos africanos já mantinham sistemas políticos organizados, redes comerciais sofisticadas e centros de conhecimento respeitados internacionalmente. O Império do Mali era um desses exemplos, e Timbuktu talvez seja o maior símbolo dessa realidade.
Ao longo dos séculos, a cidade reuniu milhares de estudiosos. Suas bibliotecas preservaram manuscritos que tratavam de astronomia, matemática, medicina, filosofia, direito e literatura. Muitos desses documentos sobreviveram até os dias atuais, graças ao esforço de famílias que os protegeram por gerações, mesmo durante períodos de guerra e instabilidade. Esses manuscritos mostram que a África também produzia conhecimento, ciência e cultura em um período em que grande parte do mundo ainda enfrentava enormes desafios. Esse talvez seja um dos maiores legados de Mansa Musa. Ele não investiu apenas em riqueza, investiu em educação, e essa escolha atravessou séculos. Mas existe uma ironia nessa história. O homem que ficou conhecido por sua fortuna gigantesca talvez tenha deixado uma lição muito mais valiosa do que o próprio ouro. Porque o ouro perdeu valor. As minas produziram menos com o passar do tempo. As rotas comerciais mudaram. O Império do Mali perdeu força. Outros reinos assumiram o protagonismo regional. Mais tarde, novas rotas marítimas diminuíram a importância das caravanas que cruzavam o deserto do Saara. A economia mundial mudou, e nenhum império conseguiu permanecer no topo para sempre. Isso aconteceu com Roma, com o Império Mongol, com diversos reinos europeus e também aconteceu com o Mali. A riqueza, por maior que seja, nunca garante poder eterno. Essa é uma das maiores lições da história econômica. Países enriquecem, países empobrecem. Empresas gigantes desaparecem. Novas tecnologias mudam completamente os mercados. Fortunas surgem. Fortunas desaparecem. O dinheiro está sempre em movimento. E entender esse movimento talvez seja mais importante do que simplesmente acumular riqueza. Curiosamente, essa também é uma lição que investidores modernos costumam repetir. Não basta ganhar dinheiro. É preciso saber administrá-lo, investir com inteligência e construir algo que sobreviva ao tempo. Nesse aspecto, Mansa Musa deixou um exemplo interessante. Embora seja lembrado principalmente por distribuir ouro durante sua peregrinação, ele também utilizou parte de sua riqueza para fortalecer instituições, incentivar o comércio e promover o conhecimento. Seu legado não foi apenas material, foi cultural. Foi intelectual, foi histórico, e talvez seja justamente por isso que seu nome continua sendo lembrado quase 700 anos depois. Enquanto a maioria dos reis medievais aparece apenas em livros especializados, Mansa Musa ainda desperta curiosidade em economistas, historiadores e investidores do mundo inteiro. Sua história reúne praticamente todos os elementos que prendem nossa atenção: a poder, mistério, viagens épicas, comércio internacional, política, religião, economia e uma fortuna tão extraordinária que continua desafiando qualquer comparação moderna. Talvez o mais fascinante seja perceber que tudo isso aconteceu em um período sobre o qual muitas pessoas sabem muito pouco. Afinal, quantas vezes você estudou o Império do Mali na escola? Quantas vezes ouviu falar de Timbuktu como um dos maiores centros de conhecimento do mundo medieval? E quantas vezes alguém contou que um único homem conseguiu influenciar a economia de cidades inteiras simplesmente por distribuir ouro? Essas perguntas mostram como a história ainda guarda capítulos surpreendentes, capítulos que mudam completamente a forma como enxergamos o passado e também o presente. Porque entender como a riqueza foi construída em diferentes épocas ajuda a compreender como ela continua sendo criada e perdida até hoje. No fim das contas, talvez a maior fortuna de Mansa Musa não tenha sido o ouro escondido em seus cofres. Talvez tenha sido sua capacidade de transformar recursos naturais em influência, comércio, conhecimento e desenvolvimento. Uma lição que continua extremamente atual em um mundo onde informação, inovação e estratégia valem cada vez mais. E é justamente por isso que sua história ainda merece ser contada, porque ela nos lembra de que as maiores riquezas da humanidade nem sempre surgiram onde imaginamos, e que o dinheiro, sozinho,
nunca foi suficiente para construir um verdadeiro legado. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Mansa Musa foi realmente o homem mais rico da história ou acha que sua fortuna acabou sendo exagerada ao longo dos séculos? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de descobrir as histórias mais curiosas por trás do dinheiro, dos investimentos e da economia, inscreva-se no Cofre Curioso e ative as notificações. Toda semana, você vai descobrir que o mundo das finanças é muito mais surpreendente do que parece.